Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero começar o nosso encontro de hoje abençoando a sua vida, declarando a graça, o favor e a bênção do Senhor sobre você. O texto que está ali no Salmo 23, versículo 6 diz assim: certamente bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Essa promessa está sobre a vida de todo aquele que tem recebido nosso Deus como o seu pastor, porque esse é o primeiro versículo deste capítulo 23 dos Salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor tem guardado a sua vida, o Senhor tem cuidado. E todos os dias, hoje, você já recebeu uma renovada porção de misericórdias da parte de Deus, que a palavra diz que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. E aqui diz que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Hoje, amanhã, depois da manhã e até o último dia da sua vida, você vai contar com esse favor de Deus. Então, receba e tenha um dia maravilhoso. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Como sempre, tenho os dois convites para te fazer. O primeiro é você estar comigo até o final desse vídeo, para nós orarmos, recebermos, favor de Deus através da oração. E te convido agora para você ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 22. Isaías 43, 22. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura. Assim está escrito: contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe as ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com seus sacrifícios. Não lhe dei trabalho com ofertas de cereais, nem eu cansei pedindo incensos. Você não me comprou com cana aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios. Mas você me deu trabalho com seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro mais. Deus é maravilhoso. Nós não conseguimos alcançar o tamanho do favor, da bondade e do amor de Deus para conosco. Esse texto, ele fala sobre o exercício da misericórdia de Deus sobre o povo de Israel. É um texto proferido pelo profeta Isaías, e nesse tempo ele já estava ali e o povo estava ali entre cativeiros e entre desobediências, um pré-cativeiro, enfim. Quando Isaías profetiza isso sobre esse povo, ele apresenta a misericórdia de Deus. E os princípios desse texto, eles valem para todo aquele que crê, para nós que somos filhos de Deus. Não é um princípio exclusivo, é um princípio bíblico que nós vamos encontrar. E qual é esse princípio? Que a misericórdia, o favor, a bondade, o perdão e a graça de Deus estão disponíveis para nós. O texto aqui é muito claro, fala muito sobre graça, porque aqui ele está dizendo, olha, você não tem como me comprar com seus sacrifícios, não há nada que você faça vai conseguir comprar de mim o que eu tenho para te dar. Ainda mais que você nem tentou, você nem sequer fez. Você não fez o que tinha sido proposto, você não conseguiria mesmo fazendo, e o Senhor disse para ele assim, mas eu te darei aquilo que você não merece. Eu te darei perdão. E o texto fala, dos pecados que você cometeu, não me lembro mais. Isso é amor, isso é graça, isso é favor de Deus. Nós precisamos entender que o pecado, ele além de causar separação entre nós e Deus, o pecado também traz consequências naturais e consequências espirituais para a nossa vida. É inegável. Nós não podemos, por mais que a graça de Deus tenha nos alcançado, por mais que tenhamos a convicção da salvação, que saibamos que somos redimidos no Senhor, o pecado ele tem consequências.
E nós não seremos livres da maioria das consequências do pecado. Nós somos livres da condenação eterna que o pecado também proporciona. Mas aquilo que você semeia, aquilo que você faz, mais cedo ou mais tarde você vai colher. Você vai ao encontro daquilo que você fez. E os seus pecados, eles estão aí diante de você e vão cobrar consequências. E eu digo isso não no sentido de que você se intimide, não se sinta coagido ou qualquer coisa nesse sentido. Não, muito pelo contrário. Mas precisamos entender que quando Deus perdoa os nossos pecados e não se lembra mais, nós passamos a ter a possibilidade de revertermos as situações. Porque não há nada pior do que a culpa. Quando nós vivemos debaixo de culpa, debaixo de condenação, nós ficamos sem esperanças de reverter qualquer situação adversa que o nosso pecado causou. A culpa, a condenação, nos coloca num lugar de juízo eterno. E Deus removeu o juízo eterno para todo aquele que recebeu dele o perdão. E o Senhor está dizendo aqui para você, se você recebe perdão dos seus pecados, o Senhor diz aqui, olha, dos seus pecados não me lembro mais. Mas como Deus pode não se lembrar? Não sei. Ele é Deus, e se ele diz que não se lembra mais, muito provavelmente, na nossa percepção humana, ele está dizendo, eu não levo mais em conta nada disso que eu já perdoei. É zerado, carta branca, segue a vida e segue fazendo aquilo que o Senhor propôs para você. Deus sempre exerce misericórdia e favor para nós, muito, mas muito para além daquilo que nós merecemos, daquilo que nós sequer conseguimos compreender. Porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito de trazer restauração, de restaurar não somente a nossa vida e não restaurar a gente apenas da condição de pecado, mas restaurar o nosso relacionamento com Ele. Deus deseja esse relacionamento. E nós precisamos responder à altura daquilo que Deus nos chama a viver. E como que eu faço isso? Mantendo uma vida de fé, uma vida de dependência no Senhor, uma vida de alguém que busca agradar a Deus, porque se você ama alguém, você quer agradar aquela pessoa que você ama. Se você ama a Deus, você quer agradar a Deus. É muito mais do que um compêndio de leis, normas e decretos que você deve cumprir, como mandamentos, impossíveis de serem cumpridos. Não. É viver a misericórdia de Deus, que perdoa os nossos pecados, e exercer fé para saber que não há culpa e que podemos buscar restauração, que podemos ser livres, porque se não há culpa, não há condenação. Se não há condenação, nós somos livres. E livres para quê? Para caminhar na direção que o Senhor propõe para nós. E qual que é a direção que Deus propõe para nós? A direção que leva até Ele. É Cristo. Jesus é o caminho. A direção é Ele. Estarmos nele é a garantia de que nós não voltaremos àquele lugar de perdição, de trevas que antes estávamos. Talvez hoje você está vivendo situação de culpa. Talvez você fez algo que sabia que não deveria ter sido feito, está vivendo consequências do seu pecado, consequências do seu erro. Talvez isso está pesando sobre a sua vida porque você carrega culpa. E aí as consequências elas são praticamente inevitáveis e você passa a nem mesmo se perdoar diante do que você está sofrendo. Mas eu quero te trazer uma palavra de esperança nesse dia, porque hoje ainda você pode receber perdão de Deus nessa hora e entender que você precisa se perdoar diante daquilo que você fez. Não é a sua falta de perdão que vai te punir o suficiente para que você sinta que está realmente livre e que pagou por aquele pecado. Nós nunca vamos pagar pelos nossos pecados. Nós não temos condição para isso. Por que eu não consigo pagar pelo meu pecado? Porque para eu pagar pelo meu pecado, eu tenho que oferecer a Deus algo do mesmo nível que Deus me ofereceu. E eu não tenho condição de oferecer a Deus
nada, absolutamente nada, ao nível daquilo que ele me ofereceu. Ele me deu a vida, ele me formou, ele me trouxe até aqui, assim como fez com você, e não temos condição de devolver a Deus, nem se você entregar a sua vida para ele, no sentido de, não, eu vou me entregar e Deus leva a minha vida, então vai pagar vida por vida. Não, porque foi ele que te deu. Então você é devedor eterno de Deus. Mas Deus não quer que você viva como um devedor eterno dele. Deus quer que você viva como alguém que desfruta daquilo que ele te deu. É seu, é sua vida, é sua história. Deus te entregou, é sua. Deus não está te requerendo nada de volta. Deus está apenas dizendo, além de ter e viver tudo que eu te dei, Deus diz para você assim, existe uma vida comigo que você pode desfrutar de coisas espirituais e naturais maravilhosas que você nunca imaginou. Mas Deus não vai te obrigar a isso. É uma escolha que nós fazemos diante de reconhecermos quem Deus é. E o texto está dizendo para nós isso, que ele remove a nossa culpa. Ou seja, dos seus pecados ele não se lembra mais. E o texto é claro, o povo havia falhado com Deus, o povo era desobediente. Aqui o Senhor fala assim, vocês me cansaram com os seus pecados e com as suas iniquidades. Deus se sentiu cansado por causa disso. E olha que a palavra fala ali em Isaías 40:38, que Deus não se cansa e jamais se fatiga. E esse cansaço de Deus aqui, a gente chama isso de antropomorfismo, que é Deus se expressando na linguagem humana para que a gente compreenda. É Deus falando assim, olha, basta, chega, vocês passaram da conta, passaram dos limites, cansaram. Mas Deus vira e fala assim, todavia, eu mesmo apago as suas transgressões por amor de mim. Deus é maravilhoso demais. A gente não consegue entender isso, sabe? Ele fala, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Por amor a Ele mesmo. Ele nos perdoa, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Não tem como a gente não estar com esse Deus. Não tem como a gente não caminhar com Ele. Não tem como a gente, sabe, não ter uma vida completamente entregue ao Senhor. Porque Ele faz sempre tudo por nós. Ele entrega tudo por nós. E o que eu vou dizer a Ele? Que darei ao Senhor por tantos benefícios? Apenas viver aquilo que Ele quer que eu viva. Nós não temos que entregar nada a Deus no sentido de tributar, no sentido de pagar, no sentido de sermos devedores. Não, Deus quer que você desfrute a sua vida com entendimento, testemunhando aquilo que Ele tem feito na sua vida e demonstrando a cada dia quem Ele é. É só isso. Porque é natural nós gritarmos para todo mundo ouvir daquele que nós amamos e nos ama de forma tão especial. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu perdão, pela tua bondade. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor não considera as nossas falhas para exercer graça para conosco. Deus, que cada um que esteja agora recebendo essa mensagem agora, possa, Pai, receber, Senhor, paz, liberação de culpa, perdão de pecados, restauração de alma, cura nas emoções, força para restaurar a sua própria vida, a sua história. Pai querido, eu peço o teu favor, vai ao encontro dessa pessoa agora que está me ouvindo e faça, Pai, um milagre, faça algo sobrenatural para que esta pessoa que está aqui debaixo de culpa, de condenação, de medo, de opressão, de tristeza, de depressão por causa do que fez de errado, que ela nesse dia se levante, que ela levante o rosto e saiba que o Senhor já fez tudo para que ela possa ser salva, perdoada e ter uma vida abundante no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e tenha um dia abençoado aí com a sua família. Até amanhã, se Deus quiser.